Olá, meus amores, bom dia para vocês na nossa segunda aula, né? Deste módulo tão importante que a gente fala a respeito aí das dificuldades sexuais enfrentadas pelas pessoas que passaram por abuso sexual na infância. Vamos lembrar que cada ser humano vai reagir de formas diferentes. Eu tenho pessoas que passaram por um período de abuso sexual na infância significativo e hoje conseguem ter uma vida sexual saudável. Mas é muito interessante porque no relato dessas pessoas que conseguem ter uma vida sexual saudável, geralmente eu noto que não houve aquele segundo momento da desmentida. Passaram pelo abuso, saíram de forma precoce da fase, né, da linguagem da ternura para a linguagem do erotismo, mas em seguida foi amparada por alguém, pelo pai, pela mãe, pela avó, por alguém, que retira daquela situação, ajuda a criança a significar, a não ficar aquela coisa louca de que não aconteceu nada, né? Ouve a criança e às vezes procura ajuda. Então, geralmente essas pessoas, elas não passaram pelo segundo trauma, de um modo geral. Mas quando passa pelo primeiro trauma e passa pelo segundo trauma, é muito difícil nós termos alguém que não vá ter alguma dificuldade aí no aspecto sexual. Uma questão também que chama muito atenção é a saída da condição passiva para a condição ativa. Quando a criança ela recebe pela primeira vez essa questão do abuso, pela primeira vez esse toque indesejado, ou a saída mesmo da linguagem da ternura para a linguagem da paixão, linguagem do erotismo, de forma mais brutal, vamos dizer assim, é bastante interessante porque aí se caracteriza uma questão. Num primeiro momento, ela está presente dentro de uma posição passiva naquela situação. Mas depois cria-se uma certa dependência e essa criança já começa a atuar de alguma forma, saindo da posição passiva para uma posição mais ativa. O que eu quero dizer com isso? É aquela criança que, de certa forma, já sabe que aquilo vai acontecer. Porque, geralmente, as coisas elas estão dentro de um certo ritual, né? Elas acontecem de forma ritual. É aquela criança que é abusada por um amigo do pai, sempre que todos estão na piscina, tomando banho, a família toda fazendo churrasco, e essa criança está mais sozinha e o abusador vai até essa criança, por exemplo. Então, já se sabe que sempre que houver uma reunião de família, esse abusador vai se aproximar no momento em que ela estiver só. Então, às vezes eu ouço essa fala, tá, mas a primeira vez eu fui pega de surpresa, eu fui pego de surpresa, porque acontece com os homens também. Mas num segundo momento eu sabia o que ia acontecer. E meio que eu até desejei que acontecesse, eu já ouvi essas falas. E essa questão de, em algum momento, até desejar que aconteça, em algum momento ter até uma ação para que isso aconteça, é a retirada dessa posição mais passiva para uma condição mais ativa. E é isso justamente que vem como sentimento de culpa para o adulto, dando impressão para o adulto que sofreu o abuso, dando a impressão de que ele proporcionou toda aquela condição. E ele esquece que inicialmente ele estava numa condição passiva. E aí esse sentimento de culpa, como isso só aconteceu comigo, por exemplo, outras falas que eu já ouvi. Em minha família nós somos em 5 filhos e o meu tio abusou somente da minha pessoa, não abusou mais das outras, dos irmãos, dos outros 4 irmãos, né? Então, se aconteceu comigo, é porque eu fiz alguma coisa. Então, esse sentimento de culpa, ele toma essa plenitude, ele toma esse... E começa a se achar que houve uma participação direta e que o abusador não era tão culpado assim, porque eu já ouvi essas falas, tá? Eu nasci realmente uma pessoa ruim, eu nasci uma pessoa diferente, eu nasci como uma pessoa que seduz,
né? E eu me odeio por causa disso. Eu já ouvi essas falas, mas não é nada disso, não é nada disso. É porque tem todo um passo a passo que vai levando a essa condição psíquica. E esse sentimento de culpa, ele é um dos fatores maiores de impedimento da realização sexual depois na vida adulta. Por quê? Porque se eu fiz isso em algum momento, e isso foi um erro gigante, se eu senti esse prazer, então eu não quero mais sentir esse prazer. Isso é muito típico daquelas pessoas que têm uma relação sexual, porque estão dentro de uma relação conjugal, mas quando percebe que o corpo está sentindo já algum tipo de sensação diferente, ela muda de posição para cortar, para não ir adiante, porque ela mesma vai impedir que continue aquela sensação prazerosa. Então ela arruma uma forma de cortar, de impedir, de não permitir que aquilo vá adiante. É bastante interessante. Então, é como se fosse um boicote, uma autossabotagem. Mas, a princípio, essas pessoas elas não sabem o motivo dessa autossabotagem. Não fazem nem ideia, né? Elas acham que realmente é porque são culpadas, porque fizeram uma coisa errada no passado e que isso não pode acontecer hoje. E é muito interessante, por quê? Porque a situação de abuso, ela sempre vai acontecer de uma forma muito discreta, escondida das demais pessoas. E é algo feito a dois, de uma forma muito particular, muito que o outro, que os outros não percebam ou que percebam o mínimo possível. E aí, o que vai acontecer? O que é o relacionamento entre duas pessoas adultas, o relacionamento sexual? Também é algo mais preservado. Ninguém tem uma relação sexual numa praça pública, numa praça pública de um shopping center, numa praça de alimentação de um shopping center. Isso é feito a dois, em particular. Então, esse adulto que passou por tudo isso, ele também tem dificuldade de estar só com o outro, muita dificuldade. E é tão interessante esse emaranhado, né? Ao mesmo tempo que é catastrófico, chega a ter uma beleza no aspecto assim dessa leitura científica de toda a situação. Eu lembro de ter atendido uma menina que ela era secretária de um grande empresário. Então esse empresário, ele fazia reuniões e ela ficava sentada ao lado, anotando tudo aquilo que ele falava, tudo que ele pedia, fazendo a agenda da reunião. E aí ficava super bem. Quando ele dispensava a todos e ele chamava essa secretária, em particular na sala dele, para que eles acertassem alguns detalhes, ela entrava em desequilíbrio total. E ela não compreendia. Ela começava a passar mal, ela sentia a pressão arterial desregulava, ficava mais alta, ela sentia falta de ar e não via a hora de sair e não conseguia prestar atenção em nada do que aquele gestor falava para ela. Olha, anota isso, eu preciso... Ela não conseguia, ela entrava numa situação total de pânico paralisante. E quando ela procura o processo terapêutico, ela não procura, olha, eu fui abusada sexualmente. Ela procura assim, o que acontece que eu não consigo? Por que me desestrutura? Eu não sinto atração por ele, já é um senhor que poderia ser meu pai, mas eu não consigo, o que acontece? E aí nós vamos chegar num ponto muito específico, que é a dificuldade da relação de estar só com o outro. Seja para uma questão profissional, seja o que for. Então, dentro de uma relação sexual, é algo feito em duas pessoas e não é público, é reservado. Então, também tem essa aversão de estar sozinha com o outro, em função desse outro momento de quando as coisas aconteciam. Então, de um modo geral, a grande dificuldade dessa atividade sexual é porque está permeada de conteúdos muito próprios, muito específicos daquele período em que essa criança estava em desenvolvimento e estava ali passando por um mal-estar gigantesco em função de tudo aquilo.
E esse mal-estar que se sente na vida adulta é muito interessante porque ele está diretamente ligado à afetividade da criança naquele período, naquela fase de sofrimento, né? De tudo aquilo. Só porque o adulto, a princípio, ele esquece as emoções, as afetividades presentes naquele momento. Quando que ela aciona novamente? Quando está num quadro, numa situação muito parecida com a anterior. Mas ele acha que tudo isso é do presente, não faz a conexão, que é cumulativo, que é como uma bola de neve, né? Então, assim, infelizmente, de um modo geral, a questão do trauma, do abuso sexual, ele prejudica tremendamente o indivíduo no que diz respeito na atividade da vida sexual enquanto adulto. E geralmente as pessoas que fazem o nosso curso ou que fazem uma terapia em grupo, depois a gente indica um processo terapêutico muito específico e de preferência com um especialista que compreende todo esse trajeto do trauma, né? O desenvolvimento psíquico do trauma relacionado a abuso, para compreender quais são os fatores impeditivos, vamos dizer assim, que estão impedindo que ele tenha uma vida sexual saudável. E nós vamos encontrando passo a passo, ponto a ponto, relacionado a esse histórico. E de um modo geral, nós vamos pensar assim que cada pessoa tem a sua história, cada pessoa tem o seu contexto histórico de como foi, se isso aconteceu com a figura paterna, seja com o avô, seja com o irmão, seja com quem for, e aí fazer uma análise desse contexto e verificar quais são os pontos desse contexto no desenvolvimento psíquico que se torna prejudicial para que tenha uma vida sexual adulta, né, saudável agora, mas para isso é necessário tratamento. Do contrário, terá um nível de sofrimento muito grande, uma autocondenação, um sentimento de culpa e a não realização sexual. Pelo contrário, a vida sexual pode se tornar aí, na verdade, um peso. Vocês estão me vendo hoje num outro cenário, né? É um cenário diferente. Eu estou agora em uma pousada muito gostosa e passando aqui para vocês essa parte aí das nossas aulas, porque eu precisava dar a continuidade e ficou um cenário até bonito, diferente, né? E nós estamos quase terminando, agora nós já vamos aí para o nosso último módulo. E eu quero deixar para vocês um abraço e um beijo e até a próxima aula. Beijo, tchauzinho.